Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem aqui baseada em duas passagens, tá? A primeira está em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Do versículo 27 ao 34. Gênesis capítulo 25, do versículo 27 ao 34. Diz assim: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Vamos ver no que vai dar isso depois. Depois lá em Hebreus, bem lá no Novo Testamento já, né? Em Hebreus, no capítulo 12, nós vamos pegar uma frase pelo meio aqui, mas para aquilo que queremos tratar nessa noite, daqui para frente já dá. Então diz assim, no versículo 16, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, diz assim: Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui levou e aqui leva o imediatismo. Aqui levou e aqui leva termos uma bênção de Deus, temos uma promessa de Deus, mas não fazemos o curso que leva até o seu cumprimento. Tudo está assegurado? O Senhor tem muitas promessas para mim, certo? Tem muitas promessas, certo? Mas você sabia que dessa promessa pressupõe uma trajetória? Você sabia que essa promessa não vai se cumprir de maneira solta e avulsa, sem que a tua vida dirija você até o cumprimento dessa promessa? Você sabia que você pode perder essa promessa que Deus te deu se a tua vida não te levar até ela? Vemos aqui o exemplo de Jacó e de Esaú. Mesma família, mesma herança, mesmo contexto, mesmos valores. Só uma diferença. Havia uma promessa de primogenitura que estava sobre Esaú. Porque a primogenitura era por direito do irmão mais velho. Esaú tinha uma promessa, primogenitura. Jacó não. Mas assim, visto apenas pela herança, eles estão nivelados. Mas visto pelas atitudes, nós vemos assim, que acaba o mais novo suplantando o mais velho, segundo aquilo que foi profetizado, que o Senhor revelou para a própria Rebeca, quando eles nasceram. Mas isso aconteceu por ações deles, que levou esse fato a se desenrolar dessa maneira. Porque nós temos que entender isso, irmão. Nós vamos entender como a trajetória de Jacó e de Esaú apontam para isso, ilustram isso. Mas uma coisa nós temos que entender: aquilo que nós recebemos, o que fazemos com aquilo que nós recebemos. Porque os valores que temos que praticar como os cristãos são o sustentáculo e a via pelo qual receberemos qualquer bênção que por um acaso o Senhor nos tenha prometido. Nem mais nem menos do que isso. No caso de Esaú, o que ele fez com o direito de primogenitura? O que ele fez? E Jacó, por sua vez, o que ele fez para obter aquilo que não era dele, apesar de espiritualmente ele ter uma percepção melhor do que de Esaú. Ele também obteve um tesouro que não era dele. Isso também teve consequências, nós vamos ver isso. Mas assim, para além do engano de Jacó e para além da profanidade de Esaú,
a trajetória com Deus, a vida com Deus como elemento afiançador das promessas de Deus. De modo que mesmo o estatuto mais rígido, mesmo o estatuto mais ancestralmente sustentado, não pode se cumprir ou não se cumpre na vida daquele que não vive os valores do Evangelho. Quais sejam as promessas que você tem? Nós não obtemos as promessas sem que andemos naquilo que é a sua sustentação, que são os valores e os princípios que nos levam a obter finalmente a bênção de Deus. A questão moral aqui entra como síntese, no caso de Jacó e de Esaú. A questão moral entra como síntese, porque existe uma trajetória principal a qual Esaú não seguiu e que o impediu de receber a bênção depois. Nós vemos aqui apenas o lance final dela. Mas se nós víssemos as vidas desses dois homens, Jacó e Esaú, veríamos, ou poderíamos ler na passagem, o que cada um se tornou a partir de suas escolhas, e principalmente a partir de sua trajetória pessoal diante de Deus. Não tanto pelo episódio em si, tomado como um fato isolado, mas os valores sedimentaram no coração de cada um que defragou esse episódio por final. Porque se Esaú vendeu primogenitura, vendeu o seu direito de primogenitura, vendeu aquilo que havia de mais sagrado em seu próprio contexto, por um simples prato de lentilha, é porque os valores que ele trazia dentro de si, que tinha sedimentado em seu coração, não apontavam para as coisas eternas, para as coisas que de valores eternos estavam ancorados na primogenitura. Porque se nós lemos os personagens da palavra de Deus, nós lemos a genealogia de Jesus sendo conduzida por homens significativos. E Jacó entra nessa como é que eu vou dizer, nessa trajetória, que é a trajetória do próprio Jesus quando ele vai se encarnar. Entra nessa linha. Apesar de ele ter feito isso de uma maneira errada, mas ele acaba entrando. Esaú é rejeitado. Aqui fica mais forte na nossa consideração até o erro de Esaú, por aquilo que teve de consequência mais duradouro do que a malandragem de Jacó, que, por assim dizer, herdou uma bênção que por direito não era seu. O ponto é que, muitas vezes, decisões erradas, decisões tomadas assim no calor do momento ou vista apenas sob o aspecto de necessidade, podem ter consequências desastrosas se elas não são submetidas ao Senhor. Aí eu quero dizer, o senhorio de Cristo em nossas vidas, o senhorio de Deus, o senhorio de nosso Deus sobre nossas vidas. O senhorio de Jeová, no caso, não era aparentemente nada em relação à trajetória pessoal de Esaú, porque senão ele não teria feito a troca. A sensualidade do seu coração, o imediatismo de sua consideração ao vender o direito de primogenitura era sintoma de uma vida vivida de maneira aleatória, apesar de todos os valores que de alguma maneira também sustentavam o próprio valor da primogenitura. Esaú não vivia ali. E Jacó, em toda a sua malandragem, toda a sua jacoice, teve pelo menos o discernimento de perceber o que era de maior valor. Mas também fez de maneira errada e também teve consequências. Então, quanto maior for a decisão, mais o Senhor tem que estar nela. Mas muitas vezes, se nós não temos o coração sempre formado e alinhado com a vontade de Deus, não chegaremos sequer a perceber a grandeza e a gravidade de algumas decisões que tomamos em nossas vidas. Será que Esaú tinha noção da besteira que ele estava fazendo? Não tinha. Foi inocente? Não. Não. Porque se ele fosse um homem espiritual, ele saberia discernir e dizer, não, eu vou passar fome, mas não vou perder o meu direito. A primogenitura é maior do que o prato de lentilhas. Mas no coração de Esaú havia uma medida espiritual o suficiente para discernir assim? Porque é essa decisão que está diante do mundo. O mundo perde a herança eterna no Senhor por causa de um prato de lentilhas, prefigurado em tudo aquilo que de mundano as pessoas preferem ao invés do Evangelho, ao invés das perdas do Evangelho. Esaú poderia continuar com fome um pouco mais, até que chegasse em casa e almoçasse, mas ele perdeu muito mais do que simplesmente a saciedade da fome. A perda foi muito maior. E hoje em dia, perante o Evangelho, as pessoas fazem essa mesma decisão. Prefere o prato de lentilhas da satisfação mundana
do que as promessas eternas que estão no Senhor e no Evangelho. Esaú tinha uma vida pessoal descosida da bênção. Ele não vivia uma vida pessoal que se associasse com os valores correspondentes da bênção que era dele, de primogenitura. E por não fazer isso, ele não conseguiu ler, ele não conseguiu entender que a primogenitura é um tesouro maior do que um prato de lentilha. Ele não conseguiu fazer isso, que é o mesmo tipo de cegueira que se processa no mundo. Os princípios devem ser o alicerce e a sustentação de toda a nossa existência. Se nós não tivermos isso como certo, nós perderemos a verdadeira dimensão e o valor das coisas. Nós deixaremos de entender que, por exemplo, as dores desse mundo não são nada comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Perderemos isso de vista e escolheremos o prato de lentilha de uma vida cômoda, de uma vida bem-aventurada nesse mundo, mas que não nos leva à eternidade com Deus depois. Isso redimensionando a situação para o seu arco maior e mais definitivo, porque é de coisas espirituais que nós estamos tratando aqui, não é de prato de lentilhas, mas é de coisas espirituais. Redimensionando dessa maneira, as coisas são colocadas assim para nós. Esaú é o protótipo do homem pós-moderno. É o protótipo daquele que chega até a perceber a bênção, mas tarde demais. De todos aqueles que choram tardiamente, de todos aqueles que baterão no peito e prantearão sobre o Filho do Homem quando ele vier em glória, porque não souberam desprezar o prato de lentilha do mundo e preferiram a satisfação imediata, perdendo a herança maior, que é o reino de Deus. Esaú, no caso, é o pai espiritual das pessoas que, por viver o imediatismo do mundo, deixam de participar das coisas eternas. Não sabem que a trilha do eterno se faz na temporalidade dessa existência atual. É nessa vida aqui. Estamos construindo nosso caminho até o Senhor nessa vida e nas decisões que tomamos nessa existência. O choro tardio não vai redimir aquilo que se perdeu ou aquilo que não se decidiu quando era tempo de decidir. Temos que andar como em pleno dia. Nós vemos atualmente nesse mundo o empobrecimento de percepção por meio do imediatismo, por meio da pressa. Como as coisas estão empobrecidas, como até no sentido assim secular, no sentido assim de mera sensação mundana, as pessoas estão ficando sinceramente emburrecidas por causa do imediatismo, por causa da pressa. E hoje em dia temos mais do que nunca isso, um contexto pós-moderno exauístico, muito parecido com Esaú. Muito parecido com Esaú. A superficialidade, a relatividade, levando a uma profanidade, levando a uma desconsideração das coisas eternas, uma não contemplação do eterno e dos valores. O sagrado já não tem mais valor nenhum. E quando a carta aos Hebreus diz: não haja entre vós nenhum profano sensual como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Será que é de prato de lentilha que a passagem está falando aqui em Hebreus? Ou das coisas que são do mesmo espírito de decisão daquela de Esaú? Não haja entre vós nenhum profano sensual. Não haja entre vós ninguém que não seja capaz de considerar o espiritual como espiritual. E fazer a escolha como espiritual, mesmo que hajam perdas no material. Fazer a escolha pelo eterno, ou pelos valores do Evangelho, os valores eternos do Evangelho. Ainda que no processo se perca para o temporal, para o aqui e agora. É essa a exortação de Hebreus em relação a Esaú como figura negativa. Não devemos nos empobrecer pelo imediatismo, na nossa compreensão das coisas espirituais. Não devemos ser vagos, não devemos ser mornos em nossas considerações espirituais, porque se Esaú não fez o caminho que devia fazer, que o formaria em percepções que não levariam a tomar aquela decisão, o fato é que há muitas pessoas na igreja que, semelhantemente a Esaú, estão na igreja, mas não estão se formando na escola do quebrantamento, não estão se renovando, não estão se santificando. E estão comendo lentilhas e perdendo a bênção. Não sabem disso. Alguns vão perceber só quando o Senhor voltar.
mas estão fazendo isso, não estão aprendendo a contemplar os tesouros reais e verdadeiros. Estão aí na pressa, estão aí no imediatismo. Nós vemos então Esaú essa figura emblemática de toda a superficialidade, de todo o imediatismo, de toda a sensualidade, de toda a banalidade de mente, tão comum hoje em dia, que de modo algum discerne as coisas espirituais, de modo algum discerne as coisas de real valor. Aí nós temos Jacó. E quanto a Jacó? Seria Jacó, então, o exemplo? Nessa passagem aqui, não. Pode ser depois. Aqui, nessa passagem, não. Como eu disse, né, agora há pouco na comunidade, esse é um filme que não tem heróis. Não é como se nós disséssemos, vamos nos basear em Jacó. Não, Jacó enganou o irmão. Jacó não fez direito também. Mas ele tomou posse da bênção, sim, mas de maneira errada. No Evangelho, os fins não justificam os meios. No Evangelho, não vale qualquer coisa feita para Deus ou em nome de Deus, mas apenas aquilo que o Senhor quer que se faça. Então, por mais que Jacó tenha tido uma visão melhor e mais excelente que Esaú com relação à primogenitura, a maneira como ele capturou essa bênção também foi por meio do engano. E para nós, Jacó prefigura, então, a coisa feita para Deus, ou a coisa feita supostamente alinhada com a vontade de Deus, mas fora do princípio do Evangelho, fora do princípio real e sustentador do Evangelho. Porque Deus não quer apenas assim nos abençoar, Ele quer formar algo em nós também. Ele quer tratar com alguma coisa em nós também. Então, Jacó, nesse ponto, ele também não encabeça a coisa certa aqui. Ele faz aquilo. Quais são as consequências imediatas? Ele tem que fugir depois. E passa uma temporada lá, passa uma grande parte da vida com o tio, né? Aquele tio bondoso, chamado Labão, aquele tio compreensivo, nada malandro, né? Nada parecido com o próprio Jacó. E nós entendemos assim que esse foi um trato de Deus com Jacó. Como se Deus falasse, olha, você é muito esperto, né? Vou colocar você diante da pessoa mais esperta que você ainda. Você vai ver. Toma um pouco do teu próprio veneno, veja que gosto tem. E Jacó passa esse tempo todinho, um tempo assim, bastante sofrido, de muito trabalho, de muito sofrimento, é enganado. Aquele ato capital que ele fez com Esaú, de tanta significação, de tanto peso espiritual, também se voltou contra ele em suas consequências, pelo modo como ele também enganou o irmão. Apesar de ser por uma boa intenção, né? Aquela história, né? A boa intenção. Né? Mas ele fez errado também e colheu as consequências. Teve que fugir. O Labão enganou, fez com ele, durante vários anos, aquilo que ele fez uma vez com Esaú, né? Foi feito com ele várias vezes, pelo tio. E nesse ponto aqui é como se fosse assim, um tratamento de Deus mesmo, né? na vida do Jacó. De modo que aquele jacoísmo dele fosse extirpado, usando o soro antiofídico do seu tio. O soro antiofídico é feito do veneno da cobra, não é assim? Então aqui foi cobra engolindo cobra, literalmente, no sentido de caráter foi isso, no sentido de caráter, tá? E o Labão, com esse engano todo, Jacó foi aprendendo da pior maneira possível. Porque existem duas escolas, a escola de Deus e a escola dos homens. Davi diz, caia eu na mão de Deus, porque Deus eu sei que é misericordioso, mas os homens, não. E no caso, assim, quando nós muitas vezes não aprendemos daquilo que podemos ler e praticar da palavra de Deus, existe o dispositivo homem que Deus aciona, o protocolo homem, e ele nos ensina assim, de uma maneira assim, didática, mas bem dolorosa muitas vezes. A palavra de Deus diz assim que como o ferro afia o ferro, assim também o homem afia o homem. Muitas vezes assim, as situações da nossa vida tratam com o nosso caráter. Mas assim, a boa notícia, não sei se é boa notícia, mas a boa notícia seria assim, que aquilo que nos vem de fora é correspondente a algo que temos dentro de nós para ser tratado por Deus. Então, o Labão, na verdade, era reflexo do próprio Jacó em relação àquilo que Deus queria tratar com ele. Então, o Labão externo era o Jacó interno. Respondia ao Jacó interno ou o Labão externo. E Jacó ficou naquela dureza ali.
Depois, no final, já no epílogo, quando ele ia voltar para a família, depois de muito tempo, ele passa aquele sufoco, né? Aparentemente, Esaú está ainda com muito rancor, vem ao encontro dele com 400 soldados. É pouco provável que era para dar as boas-vindas, né? Mas, assim, aparentemente, Deus assim agiu, parece que Deus tocou, embora não tenha escrito isso, mas dá a entender realmente que no momento ali, Esaú se comoveu e abraçou o irmão e ficou tudo bem. Dá a entender isso. Mas Jacó tinha até separado a caravana dele, com medo de que o pior acontecesse, que Esaú não tivesse realmente boas intenções com 400 homens ali. Não era um comitê de boas-vindas, ele entendeu isso. Mas com relação a isso, ficou tudo bem. Mas depois, quando nós vimos já no ocaso da vida de Jacó, quando ele é levado para o Egito, com todo aquele episódio de José, que também passa por tratamento de Deus até ser levado, né, a algo como um primeiro-ministro lá do Egito, quando Jacó é levado lá, já no ocaso de sua existência, o faraó pergunta, qual é o nome? Qual é o seu nome? E Jacó não responde qual é o nome. Meu nome é Jacó da Silva. Não. Ele fala, curtos e maus têm sido os dias da vida do teu servo. Curtos e maus têm sido os dias da vida do teu servo. Aparentemente, aqui ele está fazendo uma síntese de todas as amarguras, de todos os enganos que ele deve ter passado com Labão, para fazer um inventário tão melancólico em relação a si mesmo e em sua trajetória de vida. Jacó é Israel. Jacó cumpriu o plano de Deus. Jacó teve a visão da escada. Viu, assim, uma visão de Jesus, na verdade. E Jesus falou a mesma coisa. Natanael ia ver algo parecido. Vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o filho dos homens. Bartolomeu. Jesus falou isso para Bartolomeu e era uma visão muito parecida com a de Jacó. Então, Jacó teve assim, uma visão assim, fora do tempo dele em relação a Jesus. Mas, apesar disso, né, ele aprendeu da pior maneira em relação a si mesmo. E quando ele chega no Vale do Jaboca, que ele luta com o anjo, e aquilo meio que fecha aquele período da vida dele. E desse encontro, ele emerge Israel. Qual é o teu nome? Jacó. Você não é mais Jacó, você é Israel. Mas quando ele chega para o faraó, ele não fala, meu nome é Israel. Ele fala, curtos e maus têm sido os dias do teu servo. Então, a ideia é doído na alma dele, as desventuras que ele passou. Então, irmãos, as bênçãos mal adquiridas e nada servem. Então, aquelas coisas que muitas vezes a gente pensa que são coisas boas, que podemos fazer a vontade de Deus de qualquer jeito, podemos quebrar galho, podemos... Tudo engano. Nós não atingiremos realmente a plena vontade de Deus, sendo assim, Jacó teológicos. Né? Nós temos que aprender realmente a fazer a vontade de Deus segundo a trajetória proposta pelo Senhor. Não segundo um enredo nosso. Porque Jacó aprendeu da pior maneira possível. Existe a vontade de Deus? Existe. Mas existem os princípios que nos levam ao cumprimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, ou a bênção de Deus, vamos colocar assim, ela não é um elemento solto no horizonte da nossa existência. Ela é uma trajetória, ou ela é dispensada em trajetória até que cheguemos a ela. Mesmo em relação a Israel, a terra de Canaã não foi dada assim, de mão beijada. Eles tiveram que andar até lá. E se Jacó, com um ato de malandragem, roubou a primogenitura do irmão, ou adquiriu a primogenitura, que ficou dele mesmo de qualquer forma, se com ato de malandragem ele fez isso, por outro lado, houve também consequências. Nada fica para trás. Então, irmãos, quanto às questões espirituais envolvidas em Jacó e Esaú. Quanto ao espiritual, Esaú é sintomático de escolhas que envolvem valores. Se nós não sedimentamos os valores do Evangelho, não saberemos escolher as coisas do Evangelho enquanto fazemos nossas escolhas nessa vida. Se o Evangelho não for o processo formativo do nosso coração, não teremos elementos para discernir a vontade de Deus dentro de nós. Esaú prefigura isso. Jacó também é uma pessoa assim. Jacó não é tão profundo quanto Esaú. Esaú despreza a primogenitura. Mas Jacó é aquele que dá um jeito. É o ativista. É a igreja de Sardes. Sabe a igreja de Sardes? Tem a aparência de que é viva, mas é morta. Jacó é um tipo assim. Que tem os elementos externos de uma suposta obediência, mas no seu profundo há uma malandragem, há uma esperteza. Sinceramente, a igreja atual tem muito de Jacó. Muito de ativismo,
muitas coisas feitas para Deus, mas que não são a vontade perfeita de Deus. Não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a boa, agradável e perfeita atividade da igreja. É a boa, agradável e perfeita benfeitoria da igreja. Mas não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. Nós temos que tomar cuidado com todo o pragmatismo carnal. Seja ele aquele pragmatismo drástico, como aquele de Esaú, que não reconheceu simplesmente a primogenitura no horizonte de coisas preciosas, no horizonte de valores eternos, seja esse pragmatismo do Esaú, ou seja aquele outro pragmatismo do Jacó, que apesar de divisar a primogenitura como valor, ainda assim o adquiriu de maneira errada. Ainda assim não houve trajeto válido até ele. E esse trajeto, as duras penas, Deus teve que fazer, de certa forma, Jacó voltar e fazer o seu deserto pessoal, até que de novo entrasse de posse da bênção pela via correta, que é, no caso, simbolizado pela luta com o anjo. Mais ou menos o que aconteceu com o povo lá de Judeu. Lembra disso? Não estava sendo parecida essa história para vocês? É o que acontece, tanto a nível pessoal como igreja. Não demos aquela volta errada. Não precisamos dar uma volta errada. Podemos fazer a vontade plena de Deus e alcançarmos a primogenitura espiritual, sem nenhum arranjo, sem nenhuma malandragem que supostamente nos encurte o caminho ou nos facilite as coisas. E assim, realmente, obteremos as promessas sem nenhum desvio. Sem nenhum desvio. Nem a profanidade de Esaú e nem a religiosidade de Jacó. Mas a vontade de Deus plena, o evangelho pleno, a bênção entendida como elementos, com os elementos e valores conjugados com a trajetória. A bênção para nós tem que ser imbuída a trajetória alicerçada em valores e princípios do evangelho. Somente assim a bênção será completa. Somente assim a trajetória é válida. E o Senhor não precisará nos esfregar com nenhum Labão, com nenhum Saul. Saul, de certa forma, foi um elemento de tratamento do cara de Davi também. Mas isso é um tipo de plano D. Poderemos aprender realmente em mansidão e graça e não sermos nesse sentido nem Jacó e nem Esaú, mas pessoas que recebem a bênção de Deus em plena acepção de graça e de trajetória com Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.